Resident Evil Zero, um jogo que se passa antes do Resident Evil original, um jogo onde o vilão principal é um bicho que controla larvas e onde a maior parte do jogo se passa num trem. Eu gostei, hein? É basicamente isso que eu via Resident Evil Zero antes de jogá-lo e zerá-lo. E também é o que eu penso depois de jogar, depois de zerar. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Não é pegadinha, falando sério. Ele também tem algumas camadas, ele tem umas coisas bem legais e algumas coisas muito estranhas e bizarras. E basicamente eu vou fazer uma análise do jogo nesse vídeo aqui. A primeira análise aqui do nosso canal, eu acho que eu não fiz outro. Acho que o mais parecido com isso foi os vídeos sobre o Crash. Inclusive tá aparecendo aí também dos vídeos aí na edição. Que eu não sei muito o porquê eu não continuei, sendo que as views daqueles vídeos não era tão ruim assim em comparação ao número de inscritos do canal. Mas até que eu achei uma série de vídeos muito interessantes e poderia ser um escape assim, para quando eu jogar alguns jogos, era algum jogo que é o que eu faço sempre, eu mostrar o que eu achei aqui no meu canal, né? Em preparação para o novo jogo do Resident Evil 9, o Resident Evil Hacking, eu tô zerando assim todos os Resident Evil, porque eu não sou que nem o David Jones, que jogou todos e zerou todos os Resident Evil. Eu jogo Resident Evil desde o 1. Eu joguei todos, ok? Todos. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eu zerei poucos assim, mesmo sendo uma franquia eu gosto bastante. Até no começo do canal, nos primeiros vídeos eu fazia muito vídeo de Resident Evil e daí eu decidi voltar um pouco, né? E daí fazer esses vídeos assim de análise dos jogos. Eu não sei se eu vou fazer dos outros, não sei o quanto vai durar essa série de vídeos, mas eu pretendo fazer até o último jogo. Não sei se vai dar certo, vamos ver aqui, né? Deixa o gostinho, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos dessa franquia Resident Evil que eu vou fazendo assim no canal. Não sei, pra você não perder os próximos vídeos aí e também me apoiar a fazer mais vídeos como esse. E compartilhe com seus amigos também que gostam de Resident Evil, gostam de jogos, gostam de cultura pop, porque eles vão se divertir bastante aqui com esses vídeos. Vamos lá. O que vocês precisam saber é que esse jogo tem dois protagonistas, a gente controla os dois quase ao mesmo tempo, que é a Rebecca e o Billy Coen. A Rebecca é uma personagem recorrente no Resident Evil 1, aqui esse jogo se passa antes do Resident Evil 1, mas lançou depois, né? E também nesse novo personagem que foi introduzido aqui nesse jogo, que é o Billy. E ele utiliza de uma mecânica, eu acredito que única dos jogos do Resident Evil, que é da gente controlar os dois personagens ao mesmo tempo, porque nos outros Resident Evil a gente controla eles separadamente, tipo, sei lá, tem uma campanha que é do Leon, outra que é da Claire, por exemplo, separado e não controla juntos. E nesse jogo é uma campanha do Billy e uma campanha da Rebecca, é os dois misturados. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é basicamente isso aí. Agora eu saquei! O jogo começa com a equipe Alpha das Stars, que é a equipe B dos Stars, que é a equipe bosta, a equipe que ninguém quer saber, a série B dos Stars. Que maldade você tinha comigo. E daí eles aparecem lá para investigar uma mansão que tá tendo suspeitas de práticas de canibalismo. E daí eles vão lá para investigar isso aí. E basicamente, aqui resumindo, todos esses soldados aí da equipe Alpha, quer dizer, da equipe Alpha não, da equipe B, eu não sei, a equipe Bravo, da equipe Bravo, eu esqueci, não é Alpha não, é Bravo. Da equipe Beta dos Stars. Alô! Alô! Resumidamente, todo mundo morre pelos zumbis, na verdade acho que pelos zumbis cachorro, alguma coisa assim.
E daí a gente controla a Rebecca, que fugiu dentro de um trem. E daí ela enfrenta os zumbis aí. E daí, na investigação dela, ela encontra o outro protagonista do jogo, o Billy. Que ela tá procurando o Billy, já que o Billy é um criminoso que matou uma vila inteira de pessoas. E daí ele tá sendo preso, daí ele saiu da prisão. E eles estão tentando procurar esse foragido. E daí ela procura lá ele. É meio estranho, né? Ai, que delícia! Ela procura ele, ela acha ele, mas não tem muito o que ela fazer contra ele. E daí eles decidem se unir para enfrentar esses zumbis aí. E daí acontece lá as coisas lá que já vão começar assim na parte negativa do jogo, porque pra mim eu não compro esse vilão aí, que é um cara que poderoso que solta lava nas pessoas. Pra mim não faz o menor sentido, e depois vai explicar a origem dele, que faz menos sentido ainda. Então isso é um dos pontos fracos desse jogo, é esse vilão aí que eu não acho legal. Não é que nem os outros vilões de Resident Evil, que até são legais, até são bacanas, são marcantes, mas esse vilão não é marcante e nem é legal e nem faz sentido também. Até se a gente for ver que ele é um prequel do Resident Evil 1, que o Resident Evil 1 é um jogo muito mais pés no chão. E por ele ser um jogo que parece muito com o Resident Evil 1, ele poderia ter uma trama mais pés no chão, mas esse vilão estraga toda essa dinâmica, porque ele parece ser um vilão, sei lá, dos Vingadores, da Liga da Justiça, porque não faz o menor sentido esse vilão. Mas aqui, saindo do vilão aqui, a gente investiga o local, mata os zumbis, e daí a gente enfrenta o primeiro inimigo, assim, o primeiro boss do jogo, que é uma aranha extremamente gigante. Que a gente enfrenta, eu acho que, se não me engano, já tem aranhas gigantes que a gente enfrenta no primeiro jogo. Basicamente é bem fácil de matar essa aranha, tá? E não é nem um pouco difícil matar essa aranha gigante e zumbi. E antes disso aconteceu uma dinâmica de um personagem ficar preso e daí o outro tem que vir lá para ajudar. Isso acontece muito ao longo do jogo, quando um personagem fica preso, daí tem que controlar o outro para tentar resgatar o outro, e daí assim consecutivamente. Os personagens acontecem um monte de coisa, eles acham uma shotgun e daí eles conseguem um cartão para entrar para a próxima parte. Que daí tem até aparece uma cutscene do Wesker e do William Birkin, que eles estão conversando lá sobre fazer um plano para atrair os Stars para a mansão Spencer, para acabar de vez com os Stars lá mesmo na mansão, e até apresentá-los a nova arma que eles iriam utilizar para acabar com os Stars, que é o Tyrant. E aqui explica mais ou menos o plano que o Wesker tem lá no primeiro jogo, que daí eu já vou falar no próximo vídeo. Não sei se eu vou fazer, acho que eu vou fazer sim, porque eu zerei também o Resident Evil 1. Então já esperem uma análise do primeiro jogo também. E também aparece também, além do Wesker, que é um personagem muito recorrente no Resident Evil 1, também tem o William Birkin, que é o vilão do Resident Evil 2. E daí parece, pra ser bem honesto, esses filminhos assim, mostrando o Wesker e o William Birkin, é muito pra conectar os jogos, eu vou admitir que é muito desconexo as cutscenes que envolvem o Wesker e o William Birkin, porque eu acho que tá lá mais porque não foi muito explicado como é o plano do Wesker lá no Resident Evil 1, e daí eles têm que mostrar aqui que é um negócio muito desconexo do resto do jogo, essas cutscenes, porque o Wesker nem o William Birkin interagem com os protagonistas e com o restante do jogo. Eles basicamente estão lá só para amarrar algumas cordas que tinha do Resident Evil 1 e do resto da franquia, né? E saindo aqui de Wesker e William Birkin, também temos
a destruição completa do trem. Nosso querido vilão genérico, ele tá lá e destrói o trem, e daí os nossos protagonistas são obrigados a escapar do trem, e daí eles têm que vir lá e se virar, e daí tem que resolver um quebra-cabeça ou tem que ficar dirigindo lá, e daí você escolhe qual o protagonista vai ficar lá pilotando o trem para o trem não cair, o trem não desabar, sei lá, e daí o outro vai lá fazer o quebra-cabeça lá. É uma parte até meio tensa, e daí eles conseguem parar o trem, conseguem sobreviver, e daí a gente saímos do trem, e daí finalmente o jogo engrena, porque daí a gente vamos para a mansão do James Marcos. E caso quem não saiba, caso quem não sabe, o James Marcos é um dos criadores do T-Vírus e dos vírus que fazem os outros virarem zumbi. Então ele é muito importante. Ele é um dos 3 que fizeram os vírus para os outros virarem zumbi, que é o Oswald Spencer, esse daí é o mais principal mesmo, né? Esse é o principal criador. E daí tem outros 2, que é o Ashford, que é o cara que tem mais importância lá no Resident Evil Code Veronica, e talvez também eu traga vídeo aqui também, e o James Marcos, que eu já falei que tem mais importância realmente nesse jogo aqui. E daí a gente vamos para a mansão do James Marcos. Claramente não é uma mansão normal, também tem zumbi, obviamente. E daí é uma coisa muito preguiçosa também desse jogo, porque eu não queria ficar falando mal, mas tem que falar aqui que essa mansão é muito parecida com a mansão Spencer lá do Resident Evil 1. E daí parece uma coisa muito reciclada, mesmo no geral a mansão sendo diferente, obviamente, né? Ele não ia colocar uma mansão igual, mas no geral é muito parecido, sabe? E eles poderiam colocar um ambiente diferente para não ficar muito parecido, porque eles poderiam fazer um cenário mais diferente, porque o trem, mesmo que o trem, pelo menos o trem era um negócio muito diferente do resto dos jogos do Resident Evil. Acho que não tem nenhum jogo que se passa num trem de Resident Evil, então até é um bagulho muito original. Mas depois do início que se passa no trem, o jogo vai para a mansão, que nem no Resident Evil 1. E daí fica muito parecido o jogo com Resident Evil 1. Não que no geral ele não seja, porque ele é muito parecido mesmo com Resident Evil 1, até que ele usa a engine, sei lá. Graficamente ele é muito parecido com o Resident Evil 1 Remake, porque eles poderiam fazer um cenário diferente, como a gente pôde ver lá nos Resident Evil. Eles têm cenários diferentes. No Resident Evil 2 e no Resident Evil 3 se passa numa cidade, no 1 se passa na mansão mesmo, no 4 se passa nas vilas lá, depois se passa no castelo, que é bem diferente também, mesmo parecendo com uma mansão, mas é um castelo medieval e é uma coisa muito diferente. E daí no Resident Evil o Code Veronica é uma base no gelo, na neve. E esse aqui ele volta mesmo no trem, ele volta pra mansão, que daí já fica muito parecido com Resident Evil 1, e daí já não é muito legal. Mas isso é uma crítica boba minha, porque essa parte da mansão também é muito da hora também. Aparece mais inimigos, porque lá no trem não tinha tantos inimigos assim. E aqui aparece mais zumbi. Como resumo aqui, a mansão se trata muito em fazer quebra-cabeças e tal, que eu não vou explicar muito bem aqui, porque nosso foco aqui é em outras coisas e não nos quebra-cabeças. Então a gente passa lá os quebra-cabeça e daí a gente abrimos uma outra entrada lá, que é que a gente tem uma foto gigante do James Marcos lá na mansão, que daí é um bagulho meio narcisista, né? Porque o Spencer não tem uma foto gigantesca dele na mansão, mas ele tem. Quando chega lá, tem uma foto gigantesca do James Marcos lá na mansão, pra identificar que a mansão é dele, né? Porque pode ser que eles confundam, né? É isso mesmo. Eu ganhei uma mansão e daí eu coloco a minha foto gigantesca lá na mansão, assim. E a gente abre lá e daí a gente descobre que a foto de James Marcos estava
no quadro, né? E daí a gente abre lá, a gente faz o quebra-cabeça, abre e daí a gente vai para uma outra entrada que nos leva para um outro corredor. Que daí é o corredor mais subterrâneo. E daí a gente entra lá, só a Rebeca consegue entrar lá. E a gente vê uns negócios meio na sala, meio um negócio de masoquista. E daí a gente libera lá a energia, e daí a Rebeca cai numa entrada lá, cai num buraco, e daí ela tenta se segurar, e daí a gente é obrigado com o Billy de salvá-la. E daí o importante aqui dessa parte também é que é liberado uns novos tipos de inimigos, que são os macacos zumbis. Exatamente. Eles estavam precisando qual inimigo zumbi que a gente pode usar, e daí eles usaram os macacos zumbis. E não me pergunte o porquê tem macaco zumbi numa mansão. Não sei como que eles conseguiram macacos e como que eles deixaram eles zumbis numa mansão. Mas também daí, se a gente for questionar isso também, os inimigos desses macacos zumbis são uns fela da puta, que eles não conseguem morrer por nada. É incrível, é muito difícil mesmo de matar os macacos zumbis. Mas a gente consegue escapar, a gente consegue salvar a Rebeca. E daí a gente é levado para um flashback. Mesmo se a gente for ver esse jogo inteiro, é um flashback se passando do Resident Evil 1, né? E daí a gente vamos pro flashback do Billy, que eu já falei, né? Que ele matou todas as pessoas de uma vila lá. E daí a gente descobre que na verdade ele não fez isso, né? Pra humanizar mais o nosso protagonista. Porque imagina controlar um cara que matou uma vila inteira. E daí mostra que ele era um soldado. E daí eu tava procurando uma vila lá de criminosos. Daí eles vão lá. E daí descobre que esses criminosos não são necessariamente que nessa vila não é necessariamente criminosa. E daí eles confundiram, e daí os outros soldados falam que deixa pra lá, e daí eles vão lá e matam os outros caras da vila que são inocentes. E daí ele tenta impedir, mas ele é jogado no chão e não consegue muito o que fazer. Os outros soldados ficam de boa e ele vai lá preso, né? Que engraçado. Daí a gente liberamos uma nova sala, a gente acha a chave, fica preso no puzzle, e daí a gente estamos introduzidos a um outro inimigo recorrente aí até dos Resident Evil originais, que é o Hunter. Que esse é um inimigo muito legal mesmo, que eu particularmente gosto bastante, e daí ele não aparece mais de Resident Evil 4 pra frente, mas ele realmente é um inimigo bem legal, que ele é um sapo gigante, que tem garras e é muito forte, e daí a gente consegue matar ele realmente só usando shotgun. E esses inimigos são bem assustadores até pra mim, que tenho medo de sapo. Mas se admitir que esses jogos uma coisa assim de comprimento, muita gente fica falando que esses jogos são mais de terror tal, os Resident Evil originais são mais terror. Mas eu joguei e eles não são necessariamente jogos que tem muito susto. Resumidamente, eu não fico assustado jogando esses jogos do Resident Evil originais. É mais o cenário mesmo, no geral, que assusta. Nem a parte da dificuldade eu acho que é um problema também. Eles não são necessariamente jogos muito terror assim. Isso foi uma experiência minha, tá? Eu realmente jogando Resident Evil 4, eu tenho mais momentos que eu me assusto, que eu fico mais tenso do que nesses jogos aqui originais. Eu fico mais tenso porque é muito difícil de salvar nesses jogos, porque tem tempo limite para salvar o jogo, que eu acho uma covardia, uma cara de pau, porque não faz muito sentido pra mim ter limite para salvar o jogo. Mas isso aí já é dos Resident Evil originais. E eu não vou reclamar muito, mas não é um bagulho que eu gosto de ter limite para salvar. Para mim, para salvar deveria ser limitado, mas até que ajuda para dificultar o jogo também, né?
Que daí se você esquecer de salvar o jogo, ou se você perder o negócio de salvar, você literalmente vai ter que voltar lá na parte do começo. Daí você vai dificultar aí pra você aí, que já aconteceu muito comigo também, jogando esses jogos aí. Mas não há os bagulho aí, e daí a gente é liberado uma nova porta, que nos leva a uma espécie de igreja, onde a gente enfrenta o morcego humano, aquele vilão lá do Batman. A gente enfrenta ele, um morcego gigantão, zumbi, que realmente eu acredito que esse é o chefão mais difícil do jogo, eu acho. Talvez o Tyrant seja mais difícil, eu acho que esse morcego talvez seja mais difícil, o chefão do jogo, porque ele atrapalha o jogador jogando os morceguinhos assim, mais pequenininho para atrapalhar o jogador. Realmente é uma parte meio tensa do jogo, mas você consegue passar dele. Você, acho que se não me engano, só pode vir com um protagonista, e daí o outro não pode te ajudar, você só vai com um, daí você escolhe qual que você vai. Daí enfrentando esse morcego, matando esses morcegos, daí você vai para a próxima parte, que é a parte meio que o jogo, que o cara que fez o jogo foi mais safadinho. E gosta. Adoro. Vamos dizer assim. E não é cena de sexo, não. Totalmente deselegante. É que você tem que escolher quem é que vai pra parte de cima, porque só pode vir um pra parte de cima, e quem vai ficar na parte de baixo. Se você deixar a Rebeca na parte de cima, você tá de sorte, cara. Você ganhou, você facilitou aí a sua jogatina. Mas se você deixar a Rebeca na parte de baixo e o Billy na parte de cima, você vai ter que jogar uma fase a mais, porque daí porque a Rebeca, ela mexe com um negócio de fazer remédio, e isso é até explicado lá no Resident Evil 1, que ela é a pessoa da medicina. Até se a gente for ver na roupa dela, ela é a médica mais ou menos do rolê, e aí ela tem que pegar uns gás assim que tem durante o cenário, e esse gás só tem lá na parte de cima, e só ela pode mexer. Então se você tiver com brilho lá na parte de cima, você não pode mexer no remédio, e daí você não joga mais o jogo. É isso, né? Você se fudeu. Você olha pra ele e fala, você tá fudido, meu parceiro, né? Se você não salvou o jogo antes. Mas não é bem assim, o jogo não acabou pra você, porque você vai ter que vir lá com o Billy lá, voltar pra mansão, vai ter que enfrentar um monte de macaco zumbi, que eu já falei que esses macacos zumbi são muito trolls. E daí você vai ter que vir lá no laboratório bem longe, lá na mansão, pra finalmente conseguir pegar o remédio com a Rebeca, e depois voltar lá na parte que tava com quem derrotou o morcego humano e tal, e daí tá lá na parte de cima. E por sorte, isso não aconteceu comigo, tá? Por sorte, porque eu não sabia que tinha isso, eu fui pesquisar e descobri que tinha esse negócio de ter que escolher a pessoa certa para vir para cima. Ainda bem que eu consegui vir sem pesquisar nada. E como eu falei lá no live do Geek Pirituba, que inclusive se inscreva lá no canal do Geek Pirituba, eu falei que eu tava jogando esse jogo com uma mão no controle e outra no carinho, quer dizer, Eu também! uma mão no controle e outra no detonado, porque não tem como jogar esse jogo sem olhar para resolver os quebra-cabeça. Até tem, mas eu acho muito difícil. Eu também fiz isso com Resident Evil 1, mas realmente Resident Evil 1 é mais de boa em relação a isso, pelo menos é o que eu percebi. Então se você for jogar, eu recomendo você jogar você também assistir um detonado antes, para você não complicar aí a sua gameplay. É uma recomendação aí minha. Me desculpa aí, gente, é porque tá rolando um funk aqui enquanto eu tô fazendo vídeo. Então se vocês verem uma música aí de fundo, é por causa disso, porque a gente sabe, como o Lorde Vinheteiro já falava lá nos vídeos dele, funk é fezes, e música nacional é fezes, e cinema nacional é fezes também. Então eu vou ter que fazer o vídeo junto com essa música aí de bosta. Acho que nem precisa deixar uma música de fundo, já tem essa música aí, fezes. Devia ser cancelado. É só
um apontamento aqui. A gente resolve os quebra-cabeça. Agora, acho que é o tempo que a gente mais fica, os protagonistas ficam mais separados, que é realmente uma longa negócio de quebra-cabeça, onde os dois ficam separados, e daí finalmente os dois se juntam, mais ou menos lá numa, eu já ia falar numa trilha de trem, mas num negócio industrial, mais ou menos, não tem nada a ver com uma mansão assim. Eles nesse momento do jogo já saíram da mansão, e daí, enquanto nossos protagonistas estavam vindo, se encaminhando para a parte final do jogo, o Billy é atacado por um bicho de larva, aqueles bichos de larva lá que o nosso vilão genérico faz, e daí ele jogou o Billy lá pro fundo, e daí matou o Billy, tá? Infelizmente, F aí, um negócio de jovem F, porque o nosso querido Billy foi jogar no Vasco. Faleceu. E daí a gente joga agora com a Rebeca, e daí a Rebeca mata esse bicho. E na verdade eu falei que aquela parte era a parte que a gente fica mais assim, os protagonistas por um longo tempo, mas eu acho que essa parte é a mais, porque a gente fica um tempão só com a Rebeca. E daí eu já vou contar essa parte aqui também, porque tem coisa interessante nessa parte que a gente controla a Rebeca. É quando a gente vai lá se caminhando não sei o que é isso, é um bondinho, não sei o que é isso aí. E daí ela entra lá e ela consegue uma Magnum, que basicamente, assim, resumão assim da Magnum Resident Evil. É a arma que a gente sempre usa para derrotar o vilão final do jogo. Sempre. Não usa ele a Magnum para outro negócio. Ele só serve pra gente atirar no vilão final, no chefão final. E daí a gente fica lá numa parte mais de laboratório, a gente enfrenta uns inimigos mais poderosos, que eles são mais difíceis de enfrentar e são muito chatos também. O design deles eu não vou nem comentar, porque é muito genérico, então eu não vou comentar o design desses novos vilões aí. E também a gente mexe no elevador, mas antes de mexer nos elevadores, ela tenta ir lá mexer nos elevadores para encontrar o nosso querido Billy. E daí a gente encontra um outro membro da equipe beta dos Stars, que é o Henrico, que é um mexicano aí de bigodão, estilo carrão do GeekSP. O Wagner comeu você. Ele vai lá, a gente se encontra com ele, e daí ele fala que para a Rebeca acompanhar ele para investigar uma base secreta da Umbrella, que é a mansão Spencer. Ele não fala que é necessariamente a mansão Spencer, mas fica óbvio, já que o Henrico aparece no Resident Evil 1, bem lá no finalzinho. E daí a Rebeca fala que não quer vir agora, e daí vai vir depois porque ela precisa de salvar o Billy. Daí ele fala, não se mete aí com esses bandidos aí não, esses caras são barra pesada. E daí ela fala, não, eu me viro aqui porque é isso aí, eu me viro aí. E daí ele vai embora e ela fica lá para encontrar o Billy. Uma parte interessante aqui da legenda é que eles mostram lá na legenda que, e daí eu nunca mais vi ele depois de terminar a conversa lá com o Henrico. E daí isso é óbvio para quem jogou Resident Evil 1, que eles não se contaram mais depois do Resident Evil 1. Se você estiver confuso é porque você não jogou Resident Evil 1. E também caso você não queira jogar o Resident Evil 1, assista o meu vídeo de Resident Evil 1 que eu vou fazer aí no canal. Ou se você estiver assistindo no futuro, já está lançado aí. E recomendo que vocês assistam, porque eu acho que também vai ser bem legal esse de Resident Evil 1. Mas aqui aparece lá o Henrico e vai embora. E daí a gente enfrenta o Tyrant, que também é uma coisa meio bizarra, porque explicar no Resident Evil 1 que o que parece no Resident Evil 1 é que o Tyrant aparece pela primeira vez no final do Resident Evil 1, que é a inauguração do Tyrant, mas na verdade eles mostram que o Tyrant apareceu antes no Resident Evil 0, e que na verdade a Rebeca
enfrentou o Tyrant, e no Resident Evil 1 ela não fala nada sobre ter matado o Tyrant. E é uma coisa meio bizarra, porque no Resident Evil 1 é mostrado que ela é uma menina assim, muito indefesa. Tem uma parte do jogo que ela não consegue matar um Hunter. E se a gente for ver no Resident Evil 0, que é o jogo que eu tô falando agora, ela mata um monte de Hunters. Então não faz muito sentido ela ter matado um monte de Hunters aqui nesse jogo, e daí no próximo ela ficar com medo de um. Então é meio que uma inconsistência aí, é claro, porque não tem como tudo ser perfeito, mas é uma inconsistência, já que a Rebecca enfrenta de tudo aqui nesse jogo, e daí no Resident Evil 1 ela fica com medo de qualquer inimigo que aparece na frente. Não faria muito sentido, faria mais sentido se esse jogo se passa depois, né? E daí é falar que é uma evolução, mas não é bem isso que acontece. Esse jogo se passa antes. É só um detalhe só. E daí a gente tem uma batalha com o Tyrant, que é uma batalha bem legal. E eu recomendo aqui, se você estiver zerando aí Resident Evil 0, de você usar uma pistola para derrotar o Tyrant. Por incrível que pareça, ele morre mais rápido com uma pistola. Eu não sei porquê, eu tentei matar ele com shotgun, com magnum, mas ele morre realmente mais fácil com uma pistola. E pra mim não faz muito sentido, né? Um Tyrant morrer mais fácil com uma pistola, mas Resident Evil tem essas coisas, né? Um exemplo aí que o Krauser lá do Resident Evil 4, ele morre com facadas. Ele morre muito mais fácil com facadas. E eu antigamente jogava lança-míssil, jogava shotgun, magnum, mas realmente descobrindo mais grande, né, que ele morre realmente mais fácil com faca. E daí o inimigo fica muito mais bucha. Que porcaria, hein? E daí tem muita coisa assim envolvendo isso no Resident Evil, que tem certos chefões que eles morrem mais rápido com uma arma específica. E daí isso é uma coisa muito mais complexa que eu não vou saber falar aqui. Então eu vou deixar aí uma curiosidade aí de Resident Evil, que tem certos chefões que morrem mais fácil com uma determinada arma. E daí a gente acaba com o Tyrant, por incrível que pareça, a Rebecca mata um Tyrant gigantesco. Mas aí também todos os protagonistas de Resident Evil não têm capacidade de matar esses inimigos, e eles matam tranquilamente, então tudo bem. Aí a gente tem acesso ao elevador, e daí quando a gente me mata abaixo, a gente encontra o Billy, que tava dormindo lá de bobeira, e daí ele vai lá pra cachoeira, e daí ele morre de uma vez aí, coitado do Billy aí. E daí a gente faz esse quebra-cabeça, faz um monte de coisa lá, enfrenta esses novos inimigos que eu falei, e o nosso querido Billy volta para a gameplay. A Rebecca consegue salvar ele, e daí por alguma razão aparece um sapo gigante, que não faz muito sentido, já que o sapo gigante deveria ser o Hunter, mas daí aparece literalmente um sapo gigante para enfrentar eles, e daí é relativamente fácil também. Aí a gente passa lá, blau, e daí finalmente se encaminhamos para o final do jogo, onde também no meio do caminho a gente enfrenta outro Tyrant. Por alguma razão esse jogo tem um tesão em Tyrant, que a gente enfrenta uns dois no meio do caminho, mas daí a gente mata esse Tyrant. Acho que é até bem mais fácil do que o outro, ou é a mesma coisa, sei lá. Talvez seja mais fácil porque agora tem dois protagonistas e antes era um. A gente mata esse outro Tyrant, e daí a gente passa lá em outra sala, e daí eu acho que o restante do jogo não tem muito algo de interessante para comentar, que as retas finais, basicamente, as retas finais. E daí a gente encontra o nosso querido vilão genérico, que ele né, o visual dele usa uma roupa branca, um cabelo gigante assim, de viado, e daí ele mostra que na verdade ele era o James Marcos. Exatamente, esse vilão genérico era o velho James Marcos, que era um dos criadores do T-Vírus, do vírus que transforma todo mundo em zumbi. E daí mostra que o Wesker e o William Birkin traiu o James Marcos em ordem do Spence, porque ele já não seria útil para reformulação da Umbrella. E daí eles decidem matar o James Marcos, mas o James Marcos, antes de morrer, ele injeta nele um bagulho
pra ele se transformar num bicho de lava. Ele não tinha uma injeção, sei lá, um soro melhor para caso ele morrer. Ele decidiu injetar nele um soro que transforma ele numa lava. Exatamente. E daí ele vira mais ou menos um cara de barro, basicamente. E daí é meio molenga e tal. Basicamente o cara de barro, só que ele é uma lava, né? E ele estava se transformando numa versão mais jovem dele, já que a gente podemos ver, tinha uns arquivos antes que mostrava ele mais jovem e ele era idêntico a essa versão aí, esse vilão genérico aí. E depois de descobrirmos a identidade desse vilão genérico que é o James Marcos, que vamos admitir que essa é uma origem extremamente bosta. Não faz nenhum sentido ele injetar um soro e virar um bicho de lava nojento. Tinha como ele ter virado um bicho mais, sei lá, eu me incomodo com esse vilão assim. E pra mim não faz sentido nenhum ele, um velho, de ter transformado ele ser o James Marcos. Pra mim essa é uma parte bem negativa do jogo que faz ele perder pontos pra mim, tá? Esse vilão aí faz ele perder muitos pontos. Mas a gente agora enfrenta ele de uma vez. Ele sai da forma juventude dele e daí ele vira um monstrão gigante, como acontece em todos os jogos do Resident Evil. Todos os jogos do Resident Evil o cara injeta um soro nele para ele ficar um bicho gosmento, estranho, não faz sentido algum. Se ele injetar o soro nele para ele ficar mais, sei lá, mais monstro, o que ele vai fazer depois de matar os protagonistas? Ele vai dominar a Ramunda, porque tipo, depois dele virar um bicho feio, o que ele vai fazer? Ele não vai ter mais mente pra raciocinar. O cara é um gênio. Você não entendeu o que ele quis dizer? Porque ele tá querendo. Não é porque ele injeta. Mas enfim, ele não injeta nada, ele só é um efeito colateral. E por incrível que pareça, o efeito colateral aconteceu logo quando ele encontra os protagonistas, né? Inconvenientemente, sei lá. E daí a gente tem que matar esse bicho. E daí a Rebecca, ela aperta os botões pra fazer ele ficar com luz na cara dele, porque ele é tipo um zumbi. Quer dizer, tipo um zumbi não, tipo um vampiro, que quando leva sol fica brilhando que nem o vampiro do Crepúsculo. Eu entendi a referência. Não, brincadeira, ele fica... ele morre, né? Depois fica uma luz. E daí a Rebecca aperta os botões. A gente, como o Billy, a gente tem que atirar no bicho pra ele não se aproximar da Rebecca. E termina o jogo. A gente depois pega uma Magnum e daí a gente atira bem na cabeça do bicho, enquanto ele fica imposto com um sol na cara. E daí a gente termina o Resident Evil 0. Feast on this! E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Tá pegando fogo, bicho! E daí tem uma ceninha final, onde a Rebecca e o Billy Cohen ficam conversando lá, e daí eles se despedem. Ele vai ficar agora foragido, vai sumir do meio do mundo. E daí eles, né, se separam. A Rebecca agora vai para a base de pesquisa da Umbrella, que é a mansão Spencer, se encontrar com o Henrico. E daí ela fica preocupada do que deve ter acontecido com o Henrico. E spoiler, naquele momento do jogo o Henrico ainda estava vivo lá na mansão. Por enquanto, né? E daí vocês vão ver lá no Resident Evil 1 o que aconteceu com ele. E daí ela vai lá na mansão para finalmente ter a sua aparição em Resident Evil 1.
E daí, como eu já disse, o Billy vai ficar foragido, vai sumir do meio do mundo e ele não volta mais na franquia. A gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele morreu, se ele tá vivo, se ele virou um zumbi. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele só vai embora e daí a Rebecca vai para a mansão e daí acaba Resident Evil 0, começa Resident Evil 1. Antes de finalizar o vídeo, eu também queria falar uns detalhes aqui sobre o Resident Evil 0 depois da gente zerar. Porque o New Game Plus é uma coisa muito marcante de Resident Evil, que quase todos os Resident Evil tem um modo Plus, que a gente libera novas roupas, novas armas, e é um jeito que a Capcom tem para fazer as pessoas jogarem mais ainda o jogo, para simplesmente não zerar e abandonar o jogo, é basicamente o que todo mundo faz. E daí tem alguns gato pinhado que zeram do New Game Plus, que é eu fui lá com Resident Evil 4, e daí eu já tive Bazooka Infinita, tive a Chicago, que é infinita também, é muito legal também. E nesse Resident Evil a gente libera o modo Wesker. O modo Wesker. E, resumindo aqui o modo Wesker, os protagonistas viram Wesker. E daí eles ficam com roupa preta e ficam com o poder do Wesker que ele tem lá no Resident Evil 5. Que caso você não... Porque esse é a versão que eu joguei é um Resident Evil 0 Remaster, que é a versão que eles fizeram pro Xbox 360 e pro PlayStation 3, que já tinha lançado o Resident Evil 5. E eles meio que fizeram essa brincadeirinha de ter um modo Wesker. Eu vi bem pouco, eu achei interessante a roupa que a Rebecca usa, achei bem interessante. E gosta. Adoro. Mas no geral eu não vi tanta diferença assim, mas acho que deve ser bem legal esse modo. Eu não joguei direito, só joguei o início. Minha nota final. Esse jogo eu achei... Ele é o primeiro jogo assim dessa câmera dos jogos clássicos que eu zerei. Foi o primeiro e daí eu já tô zerando os outros também. Mas esse aqui foi uma boa entrada. Ele teve umas coisas muito difíceis, tem uma coisa muito complicada. E não é um jogo pra qualquer um. E não tô nem falando isso como superior. Nossa, olha, eu zerei esse jogo e ninguém consegue mais zerar. Claramente que você também consegue zerar. Mas ele é um jogo que é muito diferente dos outros Resident Evil novos. Se você já se acostumou com os novos, esse jogo é muito diferente dos novos. Ele é um jogo com muito mais puzzle. Eu nem diria que ele é um jogo de terror, como eu falei lá na parte. Ele é mais um jogo de puzzle e não que seja ruim, eu achei até isso bom, eu até acho bem legal. E esse jogo ele merece ter uma nota 7. Eu até diria que ele mereceu ter uma nota 8. Tá bom, eu acho que ele merece ter uma nota 7.5. Eu acho que ele não chega a ter um 8 e nem um 7, porque ele também, no geral, também é um jogo acima da média, não sei. Ele vai ficar no 7.5 porque ele tem muitas coisas boas, tem muitas coisas muito originais. O macaco zumbi também, que é uma coisa original. O trem, as partes no geral do jogo, os cenários eu achei bem legal também. Mesmo os do Resident Evil 1 sendo melhores, na minha opinião, e dos outros Resident Evil também, mais clássicos. Ele tem uma ambientação bem legal. A dinâmica de ter os dois protagonistas ao mesmo tempo eu acho muito legal também. Mas as partes negativas, tem que falar aqui. O vilão, eu acho uma bosta. O vilão, completamente uma bosta. O vilão do jogo. As cutscenes do Wesker e do William Burke eu achei muito desconexas. Eu achei ele um jogo muito reciclado do Resident Evil 1. E zerando em sequência, Resident Evil 0 e Resident Evil 1, eles são jogos muito parecidos, e até porque eles lançaram no mesmo ano, se não me engano. Eles lançaram no mesmo ano e, no geral, são jogos muito parecidos. Esse jogo realmente parece uma DLC do Resident Evil 1. Não que isso necessariamente seja ruim, mas é um apontamento. Então, acho que ele merece uma nota 7.5. Ele não é o meu Resident Evil favorito.
Eu ia falar nem de longe, mas isso é de sacanagem, mas ele é um jogo muito bom, mas ele tem coisas que eu não gosto, coisas que eu gosto, então ele merece assim uma nota 7.5. Não sei se eu tô sendo injusto ou tô valorizando muito o jogo, mas é isso, acho que ele merece uma nota 7.5 aqui do projeto iniciado. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem mais longo aqui, de acho que 1 hora mais ou menos, porque eu zerei esse jogo aqui e os outros Resident Evil, e eu queria trazer um vídeo assim mais comentando a história, minhas visões sobre o jogo, porque eu tenho um canal aqui, né, e eu queria fazer uns conteúdos assim também. E comenta aí se vocês querem que eu traga dos outros jogos também. Eu acharia bem legal comentar dos outros jogos também. Resident Evil 1, o 2, o 3, o Code Verônica, o 4, o 5, que eu acho muito injustiçado, o 6, que eu já não acho tanto assim, mas o 7, que eu nunca joguei também, o Village, o novo, o Hacking, que se estiver na promoção eu compro. Então acharia bem legal comentar aqui dos Resident Evil, porque eu tenho todos os Resident Evil aqui no meu videogame aqui, no meu PC também, e daí eu queria jogar e também trazer análise aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Preparação aí para Resident Evil Hacking. Espero que seja um ótimo jogo aí, que ele capture a essência dos novos jogos também e a essência dos antigos, porque tem muita coisa dos antigos também que é muito ótima, muito boa, como também tem coisas meio ruins também, como essa gameplay dos Resident Evil originais, que se você até acostuma com essa gameplay assim, mais tanque, mas não é muito legal e é bem melhor a gameplay em terceira pessoa. Mas enfim, se inscreve no canal, deixa o gostinho aí se você gostou do vídeo, porque o próximo vídeo vai ser Resident Evil 1.